Nosso assunto de hoje é a síndrome da filha mais velha. É um assunto também que eu ainda não trabalhei aqui nas lives, nem nas postagens. Agora que eu estou começando a me atentar para esse assunto. Vocês já ouviram falar nessa síndrome? Alguma de vocês já ouviu falar nessa síndrome? Põe um sim ou um não aí no comentário para eu saber se você já ouviu falar nessa síndrome. Síndrome da filha mais velha. Isso, tô vendo os coraçõezinhos subindo, obrigada, isso mesmo. Alguém aí já ouviu falar nessa síndrome? A Olga diz que não, a Cris Antunes também diz que não. Então vocês vão conhecer essa síndrome hoje, né? Essa síndrome é a carga física e emocional que as filhas mais velhas tendem a assumir ou são incentivadas a assumir em muitas famílias, dentro da sua família. E isso acontece desde que elas são muito jovens, muito crianças, né? Só pelo fato de ser filha mais velha, ela já recebe muitas vezes a incumbência de cuidar de irmãos mais novos, de ajudar nas tarefas domésticas, cuidar de pais ou avós doentes, fazer compras para casa. Muitas vezes essas compras são feitas pessoalmente. Você manda a menina mais velha ir no mercado, ir na padaria, ir no açougue pessoalmente. E agora está entrando a outra modalidade de compras, que são as compras online. Tem muitas crianças e pré-adolescentes e adolescentes fazendo compras online também para a família, né? Outra coisa que geralmente está muito incluída nessas tarefas das meninas mais velhas é levar os irmãos mais novos à escola, ou então, quem sabe, levar ao dentista, levar ao barbeiro, cabeleireiro, levar no médico, né? Muitas vezes eu já vi crianças pré-adolescentes e adolescentes acompanharem os irmãos menores às consultas médicas, né? E então, essas filhas mais velhas, elas costumam ser designadas desde muito cedo para esse fardo pesado, invisível e cheio de responsabilidades de adultos. Responsabilidades domésticas, responsabilidades com a administração da casa e responsabilidades com as crianças, com os irmãos mais novos, né? Cuidar de irmãos mais novos e fazer as tarefas do lar, não está errado fazer isso não, está certo cuidar de irmãos mais novos e fazer as tarefas do lar. Só que ao longo das gerações vem se imprimindo estereótipos de gênero e isso recai só sobre as costas das meninas, não recai sobre as costas do menino mais velho, do filho mais velho. Ele pode até ser que isso aconteça, mas estatisticamente é minoria os meninos, os garotos que ajudam nas tarefas domésticas e cuidam de filhos de irmãos mais novos, né? Então, isso que acontece com as meninas mais velhas é uma coisa que sobrecarrega a infância, que muitas vezes rouba a infância daquela menina e é uma situação que pode deixar marcas para a vida adulta, tá? É uma situação que pode deixar marcas para a vida adulta. Isso não passa em branco na vida das meninas, tá bom? Então é assim, ao nascer, assim que tem sido, de geração em geração. Ao nascer uma menina, nasce uma cuidadora, né? Eu tive uma cliente, hoje ela não está mais comigo, mas na época ela tinha 67 anos. E ela me contou um pouco, me contou bastante da história dela, vou resumir só brevemente aqui para vocês. Ela foi a filha mais velha de 8 irmãos. E naturalmente ela teve que tomar conta dos mais novos. Então a lembrança que ela tem é que ela tomou conta de 5 irmãos mais novos. À medida que eles iam nascendo, a mãe ia incumbindo ela de cuidar de 1, de 2, de 3. A hora que ela abriu os olhos, ela já estava cuidando de 5 crianças, né? Então, dar assistência aos irmãos menores e ajudar nas tarefas domésticas é uma atribuição que recai sobre meninas no mundo todo. Isso não é só aqui na nossa cultura, não. A gente tem pesquisa sobre isso, que é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, em vários países, em várias nações, em várias culturas. A tarefa de cuidar dos irmãos, que é imposta sobretudo às primogênitas, pode então gerar a síndrome da filha mais velha.
essa síndrome da filha mais velha é um conjunto de características desenvolvidas pela menina que teve a sua infância sobrecarregada de funções de adultos, funções que não eram para ela estar se responsabilizando por elas, mas por causa das circunstâncias da família ou até por causa da educação que nós recebemos, que vem passando de geração para geração, de que é as meninas que têm que fazer o serviço doméstico, é as meninas que têm que cuidar dos mais jovens. Isso vai passando de geração para geração de forma assim tão automática que a gente não percebe que está fazendo isso. Às vezes a família nem tem necessidade de que a menina mais velha tome conta, não. Mas como aprendeu isso com as gerações passadas, a gente acaba passando para frente. Olha, eu tive 2 meninos, então eu não passei por essa situação de ter uma menina. Mas eu não sei como eu agiria. Eu ensinei meus filhos a fazer de tudo em casa. Eles tinham que participar de tudo, das tarefas domésticas. Eles tinham que participar, tinham que arrumar a cama, arrumar o quarto deles, tinham que lavar banheiro, tinham que lavar louça, tinham que varrer quintal, pôr lixo para fora, cuidar de cachorro, tudo isso. E mais recentemente, depois de adultos, eles aprenderam a cozinhar. Todos 2 sabem. E não que eu exigisse, quando eles eram crianças, eu não exigia perfeição nas tarefas domésticas que eles faziam. É claro que eles não lavavam um banheiro tão bonitinho, tão direitinho como eu ou como uma diarista, uma empregada, mas o que eu queria desenvolver neles não era a perfeição, eu queria desenvolver neles o hábito de fazer essas tarefas. Eu queria que eles se acostumassem a desenvolver esse pensamento de coletividade. Se eu estou numa casa, se eu sujo vasilha, se eu sujo banheiro, se eu sujo roupa, eu tenho que participar das tarefas, igual todo mundo faz. E no meu caso, graças a Deus, tinha o exemplo do meu marido, porque o meu marido fazia de tudo também. Fazia tudo. Ele era um marido assim muito participativo, não era daqueles maridos que ficam de braço cruzado deixando a mulher fazer todas as tarefas domésticas, deixando tudo nas costas dela. Eu não tive isso, felizmente. Então, os meus filhos viram no pai também um exemplo de alguém que participa de todo o trabalho doméstico. Agora, eu não sei, eu estou contando isso tudo para vocês, para dizer o seguinte, eu não sei como eu agiria se eu tivesse tido uma menina. Eu fiquei pensando nisso quando eu estava preparando essa live. Será que se eu tivesse uma menina, eu teria dado essas tarefas domésticas para a menina e teria poupado os meninos? Francamente, eu não sei responder, porque naquela época eu não tinha essa consciência dessa síndrome da filha mais velha, eu ainda não tinha me atentado para isso, dessa sobrecarga que as meninas têm. Mas eu vim de uma família com esse formato de que o pai não fazia nada em casa, meu pai não fazia nada de tarefas domésticas, não me lembro dele fazer nada de tarefas domésticas. E a minha mãe, que tinha que fazer tudo, e logicamente ela jogou muita coisa para cima de mim, porque eu sou a filha mais velha assim, das meninas. Eu tinha um irmão mais velho, mas ele não recebeu essa incumbência de cuidar dos irmãos mais novos. Ele foi, digamos assim, educado para o mundo, para explorar, para ser aventureiro, para viajar, para estudar, para ser um destaque nos estudos. Então, quando eu fui filha única durante 5 anos, filha única não, fui filha caçula. Tinha meu irmão mais velho, depois eu nasci, e aí eu fui caçula, então, durante 5 anos. Quando eu completei 6 anos, nasceu a minha irmã caçula. E parou por aí, éramos 3. E eu me lembro de muito jovenzinha, eu tenho essa memória na minha mente, de 6 anos de idade, pela a imagem que eu tenho na minha mente, era uma casa que a gente morava ainda em Manhuaçu. Eu nasci em Manhuaçu, e eu me lembro dessa imagem de eu sentada no degrau da escada com a bebezinha, minha irmã, no colo. 6 anos de idade, olha só. E olha o perigo, eu acho um perigo uma criança ficar sentada com um bebê no colo, num degrau de uma escada, no alto, eu estava no alto da escada, ainda tinha muitos degraus abaixo de mim, porque o bebê poderia escapulir do meu colo e cair lá embaixo, né? E eu sei que minha mãe era muito sobrecarregada, não tinha empregada doméstica, não tinha ajuda, ela tinha que fazer tudo sozinha. Então, eu fui criada dessa forma, com esse formato, de que mulher faz trabalho de mulher e o homem sai para trabalhar,
traz o dinheiro para casa e pronto, né? Foi assim que eu fui criada. Antigamente, bem antigamente, acho que no tempo das nossas mães, das nossas avós, os filhos eram considerados como que empregados dos pais. Muitos filhos eram colocados para trabalhar muito cedo, principalmente na roça, quando uma família tinha uma fazenda, um sítio, uma coisa. Essas crianças, tanto menino quanto meninas, iam para o trabalho da roça muito cedo, né? E essa minha cliente de 67 anos, que eu estava contando para vocês, que foi a primeira de 8 filhos e que teve que tomar conta de uns 5, ela falou assim que simplesmente assim, ela não teve infância, ela não se lembra, ela não tem lembrança na história dela de algum momento que ela estivesse brincando com amiguinhas da mesma idade. Ela falou o seguinte, que as lembranças que ela tem da infância dela é ela com algum bebê no colo, dos irmãos mais novos, ela esfriando mingau para dar uma madeira para essas crianças, ou então carregando uma lata d'água na cabeça, porque ela disse que na época o bairro dela não tinha água da prefeitura ainda, tinha que buscar água em outro lugar. Então essas são as lembranças que ela tinha, que ela guardou da infância dela, né? Ou seja, ela não teve infância, ela não teve brinquedos e não se lembra de brincadeiras de criança, aquelas brincadeiras que a gente faz de brincar de roda, de pique, até de bonequinha, né, que a gente brinca, de casinha, de bicicleta. Ela não tem essas lembranças. Agora, essa síndrome da filha mais velha, gente, ela ganhou destaque mais recentemente, sobretudo a partir da invenção, do surgimento do TikTok. Vocês já viram falar no TikTok, né? Aquele aplicativo de que os adolescentes, muitos jovens estão fazendo filmes, dancinha e vídeos. Ele é muito queridinho dos adolescentes e dos jovens. E houve um tempo aí, se não me engano, foi durante a pandemia, que essa síndrome da filha mais velha ganhou destaque nas redes sociais, principalmente no TikTok, a partir da publicação maciça de vídeos de meninas, de pré-adolescentes e adolescentes e de mulheres de vários países, contando como elas se sentiam sobrecarregadas pelas tarefas confiadas a elas. Tarefas domésticas, que são responsabilidades de adultos, e tarefas de cuidar dos irmãos mais novos, que também é uma responsabilidade muito precoce para uma criança, né? Gente, nem a família real escapa dessa questão de colocar uma incumbência em cima da menina mais velha. Olha, tem um fato interessante que na coroação do rei Charles III, o príncipe William, né, a família real estava toda lá assistindo a coroação do rei, né? E é uma cerimônia demorada. E o príncipe William contou, depois que acabou a cerimônia, que a sua filhinha de 8 anos ficou muito cansada depois da cerimônia, porque ela foi incumbida de tomar conta do irmãozinho de 5 anos durante todo o evento da coroação. Então, o irmãozinho de 5 anos não tinha muito sossego, muita paciência para assistir aquela coroação, e ela teve que ficar o tempo todo, com 8 anos de idade, de mãozinha dada com o Louis, o irmãozinho dela de 5 anos, que estava muito inquieto e ela não podia soltar ele, não podia deixar que ele não se comportasse bem ali durante a cerimônia. Então, você vê que até na família real essas coisas acontecem. Historicamente, como eu já disse para vocês, vem passando de geração em geração a seguinte situação: as meninas são treinadas para cuidar desde a infância. E isso vem passando, né? Da bisavó para a avó, para a mãe, e chega até aos nossos dias. E muitas meninas fazem isso sem questionar. Agora que está surgindo esse questionamento através das redes sociais, conforme eu estou contando para você. Fato, então, que expôs a situação da síndrome da filha mais velha, expôs para o mundo, né? Porque são mulheres do mundo inteiro falando sobre o mesmo assunto, postando vídeos sobre a sua sobrecarga, os seus sentimentos que elas têm de ter essa sobrecarga toda. Isso então veio à tona e antigamente não tinha questionamentos, agora que está havendo questionamentos a respeito disso, tá? É uma coisa que recai sobre a mulher, sobre a menina, de forma silenciosa. Ninguém fala assim, vou ter uma filha, minha filha mais velha, a partir de agora ela vai ser incumbida de cuidar dos meus filhos mais
Jovens, isso não é verbalizado. As coisas vão acontecendo automaticamente. A criança é convocada a ajudar, a cuidar, a tomar conta, a fazer trabalhos domésticos e tal. E é como assim, é como se a gente nasceu uma menina, ela já tem sobre ela um mandato de cuidar, de virar uma cuidadora, de ser uma cuidadora. Teve uma pesquisa feita no Brasil por uma ONG chamada Plan International Brasil. Ela fez uma pesquisa que chama Por Ser a Menina no Brasil. Essa pesquisa foi feita no Brasil. Então, eles mostraram estatisticamente a diferença que tem entre as meninas e os meninos nessa questão de responsabilidades domésticas. Por exemplo, 76% das meninas que foram pesquisadas, entre 6 e 14 anos de idade, lavavam as louças nas suas casas. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, nos meninos, na mesma proporção de meninos que foram pesquisados, apenas 12% dos meninos faziam essa mesma tarefa em casa. Então, gente, há uma desigualdade muito grande entre o que é atribuído à menina e o que é atribuído ao menino. E às vezes o menino nem tem culpa disso, porque ele simplesmente não participa das tarefas domésticas porque ele não é chamado a participar. Ninguém cobra isso dele, ninguém impõe isso a ele, ninguém coloca essa responsabilidade sobre ele. Outra estatística alarmante: cuidar dos irmãos mais novos. Nessa pesquisa, verificou-se que 34% das meninas e adolescentes pesquisadas eram meninas que cuidavam de irmãos mais novos. Na mesma proporção de meninos que foram pesquisados, apenas 10% dos meninos tomam conta de irmãos mais novos, tá? Então, volto a falar. Isso não é culpa dos meninos, não, tá, gente? Isso é estrutural, é uma coisa que vem passando silenciosamente de geração para geração, porque foi assim que nossos ancestrais aprenderam. Agora que as coisas estão mudando, mas isso leva décadas para mudar essa configuração, né? Não é fácil. A gente tem que lembrar o seguinte: todas as pessoas podem aprender as tarefas de cuidado, mas isso não é ensinado aos meninos. Tarefas de cuidado não são ensinadas aos meninos. Você ensina um menino, como eu disse, como é o caso dos meus meninos, ensinei a arrumar a cama, arrumar o quarto, varrer e limpar, lavar banheiro, lavar louça. Mas eu estava pensando isso também na hora que eu estava preparando aqui o roteiro da live. Eu nunca ensinei eles a cuidar, assim, intencionalmente. É claro que eles presenciaram muitas vezes eu cuidando e o pai deles também em atitude de cuidado uns com os outros. Eu creio que eles aprenderam muito em relação a isso, né? Essa questão do cuidado. Mas nada foi ensinado intencionalmente, assim, de cuidar de alguém, de oferecer socorro, de dar um banho, de dar comida na boca, de mudar uma roupa em alguém. Nunca ensinei isso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É o que eu digo para vocês: você que é mãe, você que é avó, você que é tia, você que é madrinha, comece a prestar atenção nisso. Comece a entender que as tarefas de cuidado têm que ser ensinadas aos meninos também. Então, quando o rapaz vira pai, ele não sabe nem como pegar um bebê no colo, não sabe como trocar uma fralda, não sabe como dar uma mamadeira, não sabe como fazer um bebê dormir, né? Não sabe nada, porque não foi ensinado. Ao passo que as meninas são ensinadas desde pequenas. Vou abordar isso daqui a pouco. Eu tive uma outra cliente também, essa mais nova, 27 anos. Quando ela esteve comigo, ela tinha 27 anos. Ela era irmã mais velha de 2 meninos. Só que ela foi filha única durante 11 anos. Ela foi filha única, ela era a princesa da casa. Depois de 11 anos sozinha na casa, nasceram dois meninos. E ela então foi encarregada de cuidar dessas crianças, alimentar, dar banho, deixá-los na escola, levar e buscar na escola. E tinha um deles que era autista, ela ainda tinha a responsabilidade de levar esse menino autista nas terapias que ele tinha para fazer, né? Então ela teve
a sua adolescência, no caso não foi a infância que ela reconhece que perdeu, ela acha que houve uma lacuna na pré-adolescência e adolescência dela. A infância dela foi tudo bem, porque até 11 anos ela não tinha irmãos. Mas a adolescência dela, ela acha que teve assim uma lacuna, porque a rotina dela era totalmente ocupada pelo cuidado com os irmãos, pelo trabalho doméstico, além dela ter que dar conta dos próprios estudos, do estudo dela na escola, né? Então, isso trouxe, na época que ela era adolescente, trouxe muitos conflitos internos para ela, muita revolta, muito ressentimento, muita raiva, mas ela não questionava. Ela disse que não questionava porque era a única realidade que ela conhecia, ela não tinha uma outra opção, ela não via uma outra saída. Ela entendia que ela era a irmã mais velha e que ela tinha que ser cuidadora, e que ela tinha que ser uma segunda mãe para os filhos. Ela só começou a questionar isso quando ela estava mais velha, com 14 anos, porque aconteceu um fato muito interessante que chamou a atenção dela, que caiu a ficha, que fez ela cair a ficha do tamanho da responsabilidade que ela estava assumindo com os irmãos mais novos. Num belo dia que ela foi levar o irmão de 3 anos na escola, quando ela chegou na escola do irmão, ela descobriu que a aula tinha sido suspensa por algum motivo lá. E ela então tinha 14 anos de idade, estava com um irmão de 3 anos, levou ele para a escola, não tinha aula, e ela não podia voltar com esse irmão para casa, porque ela tinha que ir para a aula dela e não tinha ninguém em casa para ficar com essa criança de 3 anos. E ela não tinha nenhum adulto ali, assim, a mãe dela não estava ali junto, nem o pai, para ajudar ela a tomar uma decisão. Então ela teve que tomar uma decisão ali de adulto do que fazer com aquele menino de 3 anos, sendo que ela não podia deixar ele na escola, porque não tinha aula, e nem podia levar ele de volta para casa. E nem podia levar para a escola dela, obviamente, né? Aí ela teve a ideia, pensando e raciocinando, alguns minutos ela ficou assim meio paralisada, sem saber o que fazer, até que ela raciocinou e lembrou de levar, que tinha uma tia. Aí ela levou essa criança de 3 anos para ficar na casa da tia durante o período de aula. Só que isso fez ela perder, no caso, a primeira aula dela. Ela perdeu a primeira aula dela por causa dessa intercorrência. Então foi só aí que caiu a ficha, que ela viu o tamanho da responsabilidade que estava sobre ela, pelo fato de ter que cuidar dos filhos e levar para lá, levar para cá, e alimentar e dar banho e fazer tudo que seria uma função de mãe, né? Não estou aqui questionando o motivo disso ter sido feito, não. Naturalmente que a mãe dessa menina, dessa minha cliente de 27 anos, trabalhava e não podia ficar em casa fazendo essas funções. Não tinha outra pessoa em casa para fazer essas funções, né? Então, também não estou aqui para julgar essa mãe ou esse pai, para dizer que a culpa é deles. A gente precisa de falar nesses assuntos para a gente se conscientizar dessas desigualdades e para a gente quebrar esse ciclo de repetição que acontece de geração em geração, né? Então, a gente precisa de mudar a estrutura das gerações, mudar a estrutura das famílias e passar a incluir os meninos também nessas tarefas domésticas e nesses cuidados, no aprendizado desses cuidados. O excesso de responsabilidade depositado nas meninas, principalmente as primogênitas, as mais velhas, que passam a infância e às vezes parte da adolescência cuidando dos mais novos e das tarefas do lar, pode ser muito prejudicial para essa menina, tá? Isso pode prejudicar a saúde física dessa garota, a saúde mental e o desenvolvimento integral dessas meninas. Por quê? Ao assumir esse tanto de responsabilidades, essa sobrecarga, elas deixam de ter acesso a conviver com meninas da sua própria idade para brincar, elas deixam de ter acesso a espaços de lazer, elas deixam de ter acesso a conhecimentos extra-lar, extra-escola, elas deixam de ter, diminui a socialização, porque ela vai se socializar só com os meninos mais novos que ela está tomando conta. Além do que, isso vai causar muitas inseguranças na mulher, na vida adulta dela, porque ela perdeu essas chances todas na sua infância e na sua adolescência. Ao se tornarem mulheres, essas meninas que foram sobrecarregadas na infância, elas podem se sentir muito culpadas quando elas, como mulheres adultas, não colocam o outro como prioridade. Elas se sentem extremamente pesadas em culpa porque elas acham
que elas são responsáveis pelo bem-estar dos outros. Então elas nunca se priorizam. Então esse é outro problema da menina, da síndrome da filha mais velha. Ela não aprende a se priorizar, ela aprende que o outro está em primeiro lugar, então ela se sente culpada quando, por algum motivo, ela não coloca o outro como prioridade. Então, esse cenário de sobrecarga na vida da menina mais velha, da primogênita, pode abrir lacunas, trazer lacunas para a fase adulta da mulher. Então, vou falar aqui alguns problemas que isso causa na vida da mulher que passou por essa situação de ter essa sobrecarga de cuidados com tarefas domésticas e cuidar dos irmãos mais novos. Primeiro prejuízo que pode ter para essa mulher problemas na construção da personalidade dessa menina, porque essa menina é forçada a amadurecer muito cedo. Eu me lembro disso, eu sempre tive essa consciência de que eu amadureci muito cedo, eu fui jogada na vida muito cedo, porque eu tinha essas responsabilidades com a minha irmã mais nova. Eu tinha que levar na escola, depois eu tinha que buscar na escola, eu tinha que levar na pracinha, essa coisa de levar na pracinha para brincar e tomar sol, eu tinha que levar essa minha irmã na pracinha, eu tinha que levar para cortar cabelo, eu tinha que levar no dentista, eu tinha que levar na igreja. E outra coisa, quando eu queria passear, a minha mãe falava assim, você só vai se você levar sua irmã. Então sabe aquelas coisas e coisinhas, aquelas diversões de pré-adolescente, de adolescente, que a gente quer ter liberdade para conversar com as coleguinhas, quer paquerar, quer, né, chavecar os garotos. Eu não podia, porque eu tinha que levar a minha irmã, né? Para todo lado que eu ia, eu tinha que levar. Se eu fosse convidado para uma festa de aniversário de 15 anos, eu podia ir, mas eu tinha que levar a minha irmã. Então, assim, esse problema faz a gente amadurecer muito cedo, faz a mulher, faz a menina amadurecer antes da hora, porque ela tem que, muitas vezes, tomar decisões que são decisões de adulto, são decisões de pessoa maior. Outro problema que surge na vida da mulher adulta, que foi assim, que está no quadro da síndrome da filha mais velha, dificuldade em receber algum tipo de afeto. Porque essa menina ficou só se doando, então aquele que muito doa é o que menos recebe. Ela não sabe receber afeto, porque a dinâmica dela de se relacionar com os outros é doando, oferecendo afeto. Então quando ela recebe algum afeto, ela não sabe o que fazer com aquilo, tá? Terceiro problema, é uma dependência que a mulher desenvolve de ser reconhecida por aquilo que ela faz, pelas tarefas que ela desempenha, e não por quem ela é, pela pessoa que ela é, né? Então é aquela pessoa que depende de buscar aprovação pelo que ela faz. Ela quer fazer, ela quer estar na ativa, ela quer estar desempenhando, ela quer estar agindo para ela ser reconhecida por isso, por essas ações, pelo que ela faz. Mas muitas vezes ela não é reconhecida por quem ela é. E outro problema aqui é a mulher não aprender a se priorizar. Como eu disse, ela sempre prioriza o outro, então por causa disso, como ela não se prioriza, ela não aprende a validar os seus sentimentos. Na verdade, ela perde até a conexão com o eu interior dela, ela perde a conexão, porque ela fica tão ligada no exterior, em atender as necessidades do outro, em atender as vontades do outro, os interesses do outro, que ela perde essa conexão com ela mesma. Então, além de não validar os seus sentimentos, ela não tem essa conexão com os sentimentos dela, ela muitas vezes esconde esses sentimentos, esconde porque ela não sabe como lidar com os próprios sentimentos. E o quinto problema é, como eu disse, o sentimento de culpa que fica quando a pessoa não consegue priorizar o outro por algum motivo, ela fica com uma carga de culpa muito grande, ela tem também dificuldade de dizer não. A mulher que é vítima da síndrome da filha mais velha, ela tem dificuldade de dizer não e também acaba ficando com uma autoestima muito baixa. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Comenta alguma coisa aí, se vocês estão me acompanhando o meu raciocínio. Dá um ok, ou escreve sim, para eu saber se vocês estão desenvolvendo a linha de raciocínio que eu estou fazendo aqui com vocês, os casos de exemplo que eu estou contando. Tá fazendo sentido? Escreve nos comentários aí. Uma mãozinha de ok. Sim, está bem explicado. A Cirlei. Renata Sixel, sim. Então, gente, o meu objetivo aqui com vocês para essa live é despertar vocês para esse assunto, porque se vocês têm filhas meninas, ou netas meninas, ou sobrinhas meninas, ou afilhadas, vocês podem
contribuir, né? Tendo consciência dessas questões, vocês podem contribuir para tirar essa menina mais velha, seja sua filha, sua neta, sua sobrinha, desse lugar de sobrecarga, né? É lógico que isso precisa de conversar muito, precisa de conscientização, precisa de incluir os meninos em todas essas incumbências, precisa de mudar as práticas dentro das famílias, né? Na verdade, precisa haver uma mudança de mentalidade nas famílias. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Neuza, sim. Cirlei falou, você é um exemplo bem claro. Eu sou um exemplo bem claro. Então, por conta disso, eu fui colocada muito cedo para fazer tudo, né? Entrei na escola muito cedo, depois comecei a trabalhar muito cedo e assim foi. Ana Maria, sim, eu como a mais nova tinha que ir ao cinema com as primas para vigiar, kkk. Ah, Ana Maria, pois é isso, né? Então, assim, a gente perde muitas oportunidades, né? Você superou bem essa síndrome, Cristina? Foi difícil? Eu superei, Cirlei, porque né, o curso de psicologia, mais um monte de terapia que eu já fiz terapia muitas vezes, já fiz terapia de abordagens diferentes, já fiz terapia individual, já fiz terapia em grupo, já fiz terapia de tudo quanto é jeito, então assim, eu superei, tá? Eu superei e hoje eu entendo bem o que ressignifiquei essa situação. E hoje, assim, eu tenho até muita gratidão de ter passado por tudo isso que eu passei, porque é exatamente essas circunstâncias que eu passei que me tornaram a mulher que eu sou hoje. Eu acho que eu sou uma mulher muito forte, muito resiliente, muito cheia de soluções, tem solução para tudo, porque já passei os meus apertos. Não foi fácil, não. Não vou dizer que foi fácil, não. Em alguns momentos a gente se sente muito sozinha, muito desamparada, muito em segundo plano. Né? Muito em segundo plano. Mas, graças a Deus, eu superei. Então, eu quero... Então, o objetivo, como eu disse, da live é a gente elevar o nosso nível de consciência, se conscientizar desse assunto e contribuir para retirar, pelo menos, as meninas da nossa família dessa sobrecarga, tá? Vocês já questionaram o significado do primeiro brinquedo que a gente dá a uma menina? Qual é o primeiro brinquedo, normalmente, né? O brinquedo que a criança pode brincar, que a gente dá para uma menina? Escreve aí nos comentários. O que é típico de se dar para uma menina? Quem sabe? O que é típico? Qual o brinquedo típico de se dar para uma menina? Escreve aí nos comentários. Menina, bonecas e menino, bola. Exatamente, a boneca. Vocês já questionaram o que tem por trás de se dar uma boneca para uma menina? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Quando você põe uma boneca na mão de uma menina, você já está automaticamente ensinando ela a brincar de cuidar. Brincar de cuidar de um bebê. Geralmente a gente dá uma boneca e junto com a boneca vem roupinha para trocar, vem mamadeira, vem fraldinha, não é assim? Depois brinca de casinha, dá comidinha no pratinho, na canequinha. Então, o que a gente está passando para a menina? Nós estamos ensinando essa menina a se preocupar, a cuidar do outro. Não está errado isso não, gente. Só o que está de errado nisso é que a gente faz isso só com as meninas. É preciso fazer isso com os meninos também, deixar os meninos brincar de cuidar. Se você não quiser dar uma boneca para o menino, porque acha às vezes que não é adequado, por causa da questão da orientação sexual e etc., não precisa de você cuidar de uma boneca. Dê um bichinho de brinquedo para ele tomar conta. Teve uma escola que os meus filhos frequentaram, que numa determinada fase da idade, acho que com 7 anos de idade, eles davam, a escola dava um pintinho para eles levarem para casa, para a criança cuidar daquele pintinho, dar comida, dar água, manter ele bem aclimatado, né? Então, isso é um jeito de ensinar o menino a cuidar, né? Mas só que isso é feito tão pouco com os meninos, tão pouco com os meninos. Né? As meninas são sobrecarregadas, a menina ganha fogãozinho, a menina ganha panela, a menina ganha talheres, a menina ganha jogo de cozinha, ela ganha ferro elétrico, ela ganha liquidificador, ela ganha vassoura, ela ganha carrinho de compra, ela ganha carrinho de bebê para pôr a boneca dentro. Então tudo isso é
já está ensinando a menina a cuidar. Como eu estou frisando aqui, gente, não está errado fazer isso não, só que a gente tem que fazer isso com os meninos também. Os meninos também precisam aprender a cuidar até para serem pais melhores, para serem pais mais eficientes, né? E geralmente os meninos a gente dá bola, dá carrinho, dá algum brinquedo de aventura, né? Algum quebra-cabeça, algum posto de gasolina e laboratório e essas coisas que ele pode montar e desmontar e fazer e desfazer. Então é outra vibe para o menino. Então o menino não tem culpa de não saber cuidar, porque ele não foi ensinado, ele não foi incluído nessa situação. Então, gente, a balança da divisão de tarefas em casa está muito desigual, porque a gente ensina só as meninas e esquece de ensinar essas mesmas questões, essas mesmas tarefas domésticas e de cuidado, e esquece de ensinar para os meninos, não põe isso como meta, como alvo a ser atingido numa família, né? Então, quebrar essa cultura de sobrecarregar a menina de tarefas é um desafio para nós, é um desafio estrutural, é um desafio do sistema, né? É uma coisa que mexe com toda a família, que mexe com as gerações e que depende essencialmente de desconstruir esse estereótipo de gênero, esse estereótipo de que menina faz trabalho doméstico, cozinha, lava, passa e cuida das crianças, e menino trabalha, estuda, trabalha, traz dinheiro para casa e tá tudo certo, tá tudo bem. Então nós precisamos promover nas famílias a divisão de tarefas igualitárias, colocar os meninos também para participar das tarefas domésticas e das tarefas de cuidado com os irmãos mais novos. Eu sei que é importante a gente combater os preconceitos, os tabus a respeito desse assunto, e é importante também a gente fortalecer nas crianças o senso de coletividade. Aquilo que eu falei para vocês. Uma família é um grupo de pessoas, é uma coletividade. Então, cuidar da casa, cuidar dos pertences, da roupa, das vasilhas, da comida, da limpeza, é tarefa de todos, porque é uma coletividade. Não é certo você viver de braços cruzados e de sombra e água fresca, enquanto uma pessoa da família fica sobrecarregada. No caso, geralmente é a mulher, fica sobrecarregada com tantas tarefas e com tantas demandas de uma família, né? Que uma família tem para se desenvolver. Então, é preciso incluir os meninos, como eu disse, nessa distribuição de tarefas, porque para eles não se tornarem depois os adultos homens que não sabem cuidar, que cuidam pouco ou que cuidam mal. Ana Maria está dizendo aqui, eu gosto de dar livrinhos infantis. Ótimo. O livrinho é bom tanto para o menino quanto para a menina, né? Mas também tem que tomar cuidado com o conteúdo dos livrinhos, tá, Ana Maria? Preste atenção no que o livrinho está ensinando. Porque tem muito livrinho levando ensinamentos distorcidos para as crianças e às vezes fica difícil depois a gente consertar isso. Cirlei, também quando os pais são idosos, conscientizar que todos os filhos, independente do gênero, devem se responsabilizar nos cuidados. Há muitas brigas nisso também. Tocou no assunto também muito importante, Cirlei. Essa questão da sobrecarga das mulheres acontece também quando o assunto é cuidar dos filhos dos pais idosos. Geralmente, as mulheres da família que ficam sobrecarregadas com esse cuidado dos pais idosos, e os homens da família ou saem fora ou acham que é só dar o dinheiro e pronto, resolve o problema, né? Outro dia uma pessoa estava me contando que uma mulher, ela e um irmão cuidavam de uma mãe idosa. E aí depois de uns 2 anos, não sei, de cuidados, uns 3 anos de cuidado, esse filho falou, vou embora, tá? Já dei minha contribuição, já fiz a minha parte, agora eu vou embora cuidar da minha vida. E juntou as coisas dele, foi embora cuidar da vida dele e deixou a filha, a irmã, no caso, sozinha com os cuidados com a mãe. Então, isso acontece demais, gente, acontece demais dos filhos homens abandonarem os pais idosos com as mulheres da família. Isso já foi até diagnosticado em pesquisas, em entrevistas que se faz com as pessoas. Eu mesmo já postei um Reels lá na minha página, mostrando uma pessoa entrevistando na rua. Quem cuida dos doentes da sua família? Não sei se vocês lembram desse Reels.
Quem cuida dos doentes dessa família? Ah, é minha mãe, é minhas irmãs, é minha tia. Quem cuida das crianças da sua família? É a mulher. Quem cuida dos doentes da sua família? É a mulher. Em todas as respostas que foi perguntado se quem cuida de algum vulnerável na sua família, em todas as respostas veio essa resposta. É a mulher, é minha filha, minha cunhada. Eu vou depois repetir esse Reels, porque é importante para esse assunto que nós estamos falando aqui hoje. Então, deixa eu colocar aqui uma listinha de coisas que a gente tem que ensinar para os meninos, tá? Coisas que precisamos ensinar para os meninos. Apresentar para os meninos novas possibilidades de brincar. Que os meninos não fiquem só brincando de carrinho e de bola, gente, de ação e de aventura. Deixe eles brincar de fazer comidinha, deixe eles brincar de lavar roupa, deixa brincar de cuidar de um bichinho, de cuidar de um bebezinho, de um bonequinho. Deixem eles aprender a cuidar. Eles só vão aprender se for permitido a eles fazer essas intervenções e brincar com essas atividades, né? Então, apresente para o menino novas possibilidades de brincar, além das tradicionais. Outra coisa, afirmar para os meninos que as meninas são parceiras, estão em condição de igualdade. Da mesma forma que os meninos têm direitos, as meninas também têm direitos. Se o menino tem direito de sair para brincar, para jogar bola, a menina também tem direito de sair para brincar com as amiguinhas. E por aí vai, né? Então, fazer o menino entender que as meninas não são rivais, não são inimigas, elas são parceiras dele. São parceiras e têm as mesmas condições de igualdade. Ensinar esses meninos a cuidar de si, a começar cuidando de si, das suas coisas, do seu quarto, dos seus brinquedos, das suas roupas, da sua mochila, do seu material escolar, já é um bom começo para ele aprender a se virar sozinho. E, a partir daí, também transferir esse cuidado para cuidar dos outros, né? Deixar o menino cuidar do vovô, da vovó, da tia, que é mais velha, enfim, e tem muitas estratégias para ensinar isso aos meninos. E ensinar também aos meninos a questionar os privilégios que eles têm, né? A não aceitar ser liberado de tarefas só porque ele é menino. Tem que ensinar os meninos também a questionar isso, porque se a gente não ensinar a questionar, eles vão aceitando isso tacitamente, silenciosamente, e vão sendo levados pela roda viva, de geração em geração. Agora, o que ensinar para as meninas? Preste atenção aí, você que tem filhas meninas, tem netas, tem sobrinhas, tem afilhadas, alunas. Então, o que nós temos que priorizar de ensinar para as meninas? Mostrar para as meninas mulheres que são referência fora do lar. Por exemplo, mostrar mulheres que são empresárias, que se destacam porque são empresárias, mostrar mulheres que se destacam porque são inventoras. Eu gosto muito de publicar isso na minha página, sempre eu publico, né? A presidente de um clube famoso aí, eu acho que é do Palmeiras, é uma mulher. A inventora do GPS foi uma mulher. Eu gosto de colocar isso, então tem que mostrar isso para as meninas. Tem políticas, mulheres que foram políticas de grande influência no mundo atual, então tem que mostrar essas referências. Tem mulheres que são piloto de Boeing, daquele avião enorme que carrega mais de 100 pessoas, tem que mostrar isso para as meninas, para elas abrirem o horizonte e ver que é possível a mulher ser realizada, eficiente, útil, fora do lar também. Outra coisa, explicar para as meninas que as outras meninas são amigas, para não criar aquela rivalidade que às vezes costuma acontecer entre mulheres, de uma olhar a outra como inimiga, como rival, não como parceira, né, mas como uma concorrente. Mas ensinar para as meninas que mulher ajuda mulher, uma mulher dá a mão para outra mulher, uma mulher ajuda a outra a se erguer, que uma mulher não fica julgando a outra mulher, que uma mulher não fica criticando a outra mulher e que a gente tem que ser parceiras e tem que ser unidas, tá? Outra coisa a ensinar para as meninas é que não é errado elas se priorizarem, não é egoísmo elas se priorizarem. É preciso se priorizar porque é a partir daí que vai nascer o amor próprio. Ensinar para as meninas a dizer não. Muitas meninas não sabem dizer não porque foram ensinadas a concordar com tudo, a não questionar, a aceitar tudo. Então é preciso
ensinar essas meninas a dizer não e dizer para elas que elas não precisam agradar a todo mundo o tempo todo, elas não precisam ser meninas boazinhas o tempo todo. Tá tudo bem se ela quiser dizer não para alguma coisa que ela não queira, tá tudo bem se ela não quiser ficar sorrindo para todo mundo, para toda visita, para todo mundo que chega na frente dela. É natural isso, a gente nem sempre a gente está bem o tempo todo para ficar sorrindo e para ficar agradando todo mundo a nosso redor. E também isso, Ana Maria, dar para as meninas também brinquedos de aventura, brinquedos de ação, brinquedos de raciocínio, brinquedos de montar e desmontar, brinquedos de fazer experiências, igual se faz experiência em laboratório, de escrever, de desenhar, de ler. O mesmo tipo de brinquedos que a gente dá para o menino, tem que dar para as meninas também. Dinheiro, tá? Tem muitos brinquedos que envolvem dinheiro, tem que dar para as meninas também, porque as meninas, às vezes, crescem sem saber lidar com o dinheiro, porque não foi aprendido isso, né? Tem muitos joguinhos que envolvem dinheiro, compra de bens, compra de terreno, compra de carro, dar troco, empregar o dinheiro, né? Aplicar o dinheiro, ter prejuízo, ter falência. Então, tem muito brinquedo interessante que pode se dar para as meninas também, para elas desenvolverem esse outro lado da ação, da aventura, do empreendedorismo, dos negócios, etc. Então, eu sei que mudar essa situação toda depende, em parte, das famílias mudarem a mentalidade e mudarem as suas estruturas, a forma de lidar com as crianças em casa, mas eu entendo que depende também muito das políticas públicas. O governo, as políticas públicas precisam contemplar a sociedade com mais creches, de forma que as mães possam ter um lugar mais mães, né, possam ter lugar para deixar os filhos mais novos quando elas saem para o trabalho, sem ter a necessidade de jogar essa responsabilidade nas meninas, filhas mais velhas. Deixe essas meninas viverem a infância delas, viverem a história delas, a experiência delas como criança. Não saltar etapa, né, jogar essa responsabilidade de adulto na vida de uma menina, saltar etapa, queimar etapas da vida dela, isso atrapalha muito a formação da personalidade. De forma que essa menina possa estudar e viver tudo que uma criança normal vive na infância, né? Brincar, socializar, ter acesso aos espaços de lazer, ter convivência com as crianças da sua mesma idade, enfim, não queimar etapas, né? Que essa criança, que essa menina tenha sua infância preservada.